Muito boa tarde, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês nessa tarde chuvosa, nessa tarde fria. É um prazer sempre estar com vocês aí, do outro lado da telinha. Vai chamando a galera, vai chamando o pessoal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar da live, tá bom? Eu me chamo Josué, para quem não me conhece, sou professor aí da Tia Marlene. Aqui eu tô em casa, hoje é feriado, né? 9 de julho. Hoje a gente vai fazer esfirra, é uma massa neutra que eu posso fazer tanto doce quanto salgado, tá bom? Então, lembrando que a live vai ficar salva depois no IGTV da Tia Marlene, e depois eu vou postar a receitinha com os ingredientes, tudo passo a passo, bonitinho, tá bom? Então, eu vou dar mais alguns minutinhos e a gente começa a nossa live aí na Tia Marlene, tá bom? Chama o pessoal, chama a galera, que eu tenho certeza que vocês vão gostar da receitinha, tá bom? Uma boa tarde para quem já entrou, uma boa tarde para quem tá nos seguindo, pro pessoal aí da Tia Marlene, pras minhas alunas e meus alunos da Tia Marlene, um beijo. E vai chamando a galera aí, tá bom? Vou tomar uma aguinha. Lembrando, gente, que essa live vai ficar salva no IGTV da Tia Marlene, tá bom? E depois eu vou postar a receitinha pra vocês, tá bom? Vamos começar então? Então, pra quem não conhece, Tia Marlene é uma loja de confeitaria que já tá há bastante tempo no mercado. Fica na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. Para quem quiser comprar e também para quem quiser pedir delivery, eles atendem toda a região aí do Butantã, tá bom? Então depois vocês podem entrar em contato, depois eu passo o telefone direitinho, o WhatsApp. Lembrando que hoje é feriado, então hoje não tá aberto, mas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tá disponível já para vocês entrarem em contato com o pessoal e fazer a sua encomenda, tirar dúvida, enfim, tá bom? Hoje eu vou fazer uma live então de esfirras. A receitinha é muito simples. Eu acredito que todo mundo tem em casa estes ingredientes. Eu vou fazer duas versões, a de queijo e a de carne, mas eu posso fazer de doce de leite, de brigadeiro, eu posso fazer com os recheios que tem na loja, com recheios da sua preferência, tá bom? Então não se preocupe, porque a live eu não vou falar as proporções na live, mas eu vou deixar tudo bonitinho pra vocês, a receitinha, tá bom? Vamos começar? Todo mundo consegue me ouvir? Por favor, alguém avisa aí. Se todo mundo me ouve, se tá bom o áudio, se tá boa a imagem. Então tá bom. Então vamos começar. Então, essa receitinha, gente, eu tô fazendo meia receita porque eu já tenho metade pronta também. Estamos no estilo Ana Maria Braga. Então a gente vai trabalhar com óleo, margarina ou manteiga, fermento, água, farinha e sal. Apenas esses 6 ingredientes, tá bom? Então é uma receitinha muito simples, muito prática. Dá pra você fazer aí e dá pra congelar também, tá bom? Lá no final, perdão, lá no finalzinho da aula eu vou falar pra vocês como que vocês vão congelar. Eu sempre recomendo congelar congelar assado, tá bom? Mas aí vai de vocês. Se você não gosta ou quer preparar e depois só assar no final, depois eu explico tudo bonitinho pra vocês. Belezinha? Eu vou bater a massa agora. Enquanto vai batendo a massa, se você tiver dúvida, mande aí nos comentários que se eu conseguir visualizar eu respondo pra você, tá bom? Então vamos começar? Então, numa batedeira... Ah, mas eu não tenho batedeira. Pode fazer na mão também, não tem problema nenhum, tá bom? Se você quiser fazer na mão, é só sovar, é método direto, não tem muito mistério, tá bom? Caso você não queira, caso você tenha as ites da vida, eu posso usar a batedeira. Eu particularmente gosto de trabalhar com o gancho, tá? Com o gancho. Mas vai da sua preferência. Se você não tem a batedeira planetária e vem aquele espiralzinho na sua batedeira, eu vou até pegar para mostrar para vocês. Sabe aquela batedeira manual que você
compra, que é bem baratinho, que você encontra em qualquer loja de Casas Bahia, por exemplo, se vir com este modelinho aqui, tá? Eu consigo fazer 2, 3, até 4 massas dessa, tá bom? Ah, não tem, eu quero fazer com a planetária. Pode usar o gancho, pode usar a raquete, que parece uma pazinha. Belezinha? Então, vamos lá. Então, para esta massa, a gente vai trabalhar com... Deixa eu pegar aqui os ingredientes. Então, aqui eu tenho o óleo da sua preferência. Ah, mas eu quero fazer com azeite. Pode, sem problema nenhum. Primeiro, o azeite está muito caro. Segundo, que o azeite vai dar um gosto salgado, né, entre aspas. Se você vai fazer esfirra salgada, maravilha. Pode ser óleo composto também. Mas caso você não queira fazer com óleo para deixar ele neutro, pode deixar, tá bom? Só um minutinho. Então aqui eu tenho o óleo, aqui eu estou usando óleo de soja, mas eu posso usar qualquer tipo de óleo ou azeite, lembrando. Aqui eu estou usando manteiga, temperatura ambiente, da sua preferência. Aí eu quero economizar, quero fazer uma receita mais baratinha. Eu posso trocar por margarina com no mínimo 80% de gordura, tá bom? Então aqui eu já tenho os dois, lembrando que eu estou fazendo só meia receitinha, porque eu já tenho meia massa pronta também, porque senão não dá tempo da gente deixar fermentar, assar, tudo bonitinho. Então aqui eu tenho. Aqui eu vou utilizar água. Ah, professor, mas pode ser leite? Pode, não tem problema nenhum, tá? Se você gosta de leite, não vai mudar a receita em nada se você fizer com ele. Ah, eu quero fazer com água ou com uma água saborizada. Por exemplo, bater no liquidificador com salsa, orégano, manjericão, coentro, alecrim, tomilho. Pode bater sem problema nenhum. Se você não quer os pedacinhos, passa pela peneira. Se você não se importa, quer colocar com os pedacinhos, é só manter, tá bom? Então aqui a água é em temperatura ambiente, mesmo que esteja frio como hoje, não precisa se preocupar. Aqui eu vou utilizar 5 gramas de fermento, então eu estou usando fermento biológico seco, mas pode ser da sua preferência, se você for da marca da sua preferência. Se você não gosta do seco, você pode usar o fresco, só que você vai usar 2 tabletinhos ou 30 gramas, tá bom? Então, facinho até aqui. Então, vou utilizar isso e vou acrescentar a farinha. Então, aqui eu tenho já a farinha com um pouco de sal. Deixa eu só confirmar, que eu pesei hoje de manhã e não sei se eu coloquei. Peraí. Não, faltou o sal. Vou lá buscar o sal. Só um minutinho, gente. Bom, temos o sal aqui. Já vou colocar o sal aqui na nossa mistura de farinha. Só dou uma misturadinha. Uma coisa muito importante para a massa, eu não posso colocar o sal sobre o fermento, senão ele pode morrer, entre aspas, né? Ele pode perder o efeito de fermentar. Então, importante sempre deixar o sal no meio da farinha, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo tranquilo, tudo em ordem? Por favor, eu vou esperar uns minutinhos. Se tiver dúvida, pode perguntar neste momento. Se vocês conseguem me escutar tudo certinho, por favor. Tudo certo? Então tá bom. Então aqui, gente, eu coloquei a farinha aos poucos, tá bom? Então não é necessário você colocar tudo de uma vez, até para não forçar a sua batedeira e também não forçar o seu braço, se você for sovar na mão, tá bom? Eu vou passar as quantidades no finalzinho da live, tá bom? Então não se preocupem que vai ficar tudo salvo a nossa live de hoje, que vai ser de esfirra aberta e fechada, tá bom? Então aqui eu tenho, para a receita inteira, eu vou usar aproximadamente 400 gramas de farinha de trigo. Isso vai depender do tipo de gordura,
da qualidade da farinha, se é uma farinha mais seca, se não é. Tudo isso vai influenciar na quantidade de farinha, tá bom? Geralmente, a gente vai utilizar 50% de farinha em relação... 50% de hidratação em relação ao peso da farinha. Ou seja, se eu vou utilizar 150 gramas ou ml de água na receita, eu vou utilizar aproximadamente de 300 a 400 gramas de farinha de trigo, tá bom? Vai depender sempre da marca, do tipo, se ela é de pacote de plástico, se é pacote de papel, tudo isso influencia o resultado final, tá bom? Eu sempre dou a sugestão de utilizar farinha que tenha mais proteína, porque se eu tenho mais proteína, eu vou ter uma farinha muito mais rápida para dar o ponto de véu, ou seja, para dar a liga, né? Para você ter uma massa elástica, bonita e fofinha por mais tempo. Então, sempre olhem aí a quantidade de proteína no rótulo da sua embalagem, tá? Ah, não sei. É só você olhar aquele rótulo nutricional, aquela tabelinha. Se tiver acima de 14 gramas, tá ótimo, tá bom? 14 ou mais. Vocês vão escutar o barulho do Milan aqui, brincando aqui comigo, tá bom, gente? Marca de farinha é muito pessoal, tá bom? Então, a Edna que perguntou, né? Farinha é muito pessoal, então pode ser que você more num lugar que só tenha X marca. Vai da sua preferência. O importante é sempre olhar o rótulo da embalagem que você está trabalhando. Se tiver acima de 38 gramas de carboidrato e também acima de 14 gramas de proteína, tá perfeito, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei os ingredientes. Vou colocar a metade da farinha. Isso é bem importante. Vou dar uma mexida para não sujar aqui o recipiente. Então, tá bom. Depois eu dou beijo nele, tá bom, gente? Então, aqui, misturei, ó. Fiz meio que uma farofona. O que eu vou fazer agora? Bater na batedeira até ficar meio elástico, tá bom? Aqui não tem música pra interromper, então se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí que eu vou responder, tá bom? Bom, um beijo pra quem tá assistindo, pra Adriana, pra Cris, pra Edna, pra Flávia, pra... Meu Deus do céu, pra Solange, pra Denise, pra Vivi que tá assistindo, tá bom? Pra Silvia. Pra Marlene, pra Camila, pro Anderson. Ó, um beijo pra vocês. Agora o papai não pode, tá bom? Só um minutinho. Bacidinha. Beijo, meu amor. Saudade. Gente, ó. Agora voltando pra receitinha. A massa tá começando a encorpar. Vou mostrar pra vocês. Uma coisa muito importante que sempre as pessoas perguntam em aula. Quanto tempo que eu tenho que ficar sovando? Quanto tempo que eu tenho que ficar batendo? Vai depender da sua batedeira, da velocidade, do tipo de farinha, tudo isso vai influenciar. Então, ó, já virou uma massinha, entre aspas, mas ainda falta colocar farinha, ó. Ela tá bem bonitinha a massa, mas eu vou colocar mais um pouquinho de farinha, tá bom? Então, mais um pouquinho. E se você perceber que você passou um pouquinho do ponto, ficou a massa muito elástica, mas eu brinco que é o elástico possessivo, que você abre e ela volta. Então tá faltando líquido, pode pôr um pouquinho de água, não tem problema nenhum, tá bom? Eu já vou até aproveitar e deixar um pouquinho de água de reserva para mostrar para vocês caso aconteça isso, tá bom?
água. Então, ó, água a temperatura ambiente. Então, vou colocar até um pouco de água para mostrar para vocês que caso eu erre, entre aspas, na quantidade de líquido, na quantidade de farinha, eu posso acrescentar, sem problema nenhum, o líquido, tá bom? Agora foi a massa, tá bom? Pode deixar, eu vou mostrar depois o Milan aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Celso, tudo bem com você? Um beijo na sol do Celso. Gente, o tempo de sova vai depender de quanto você quer. Quanto mais sovar, mais elástica vai ficar a massa. Então vai depender aí do seu dia a dia. Se você tá com pressa, por exemplo, pode sovar menos, não tem problema nenhum, tá? O importante é que você veja que a massa desenvolveu o glúten. Se ela desenvolveu o glúten, beleza, pode continuar, pode desligar, na verdade, a batedeira. Se você perceber que não, pode continuar batendo, tá bom? Hoje, Anderson, a cima vai ser salgada, mas eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer doce também, tá bom? Eu acho que eu tenho doce de leite aqui, e aí eu faço uma esfirra de doce de leite pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas eu falo daqui a pouquinho sobre os recheios. Pra não ficar um barulho muito chato, né, muito chato na live, eu vou parar um pouquinho e eu vou terminar de sovar na mão, tá bom? Pra vocês não ficarem também com esse barulho chato na live. Só um minutinho que eu vou tirar as coisas daqui. Então, a massinha tá praticamente pronta, tá? Uma pergunta muito importante, ó. A Mônica perguntou: Gil, se a temperatura é mais baixa, alguma dica pra massa crescer bem? Mônica, hoje eu tô usando a temperatura ambiente da água, não tô me preocupando em relação à temperatura, tá bom? Ambiente, porque antigamente o fermento não era tão bom. Hoje, com uma tecnologia tão avançada, hoje o fermento ele age em temperatura fria. Por exemplo, na padaria, eu já dei aula bastante para padeiro, utiliza muito o gelo. Por quê? O gelo ele evita crescimento excessivo. Não sei se você, ou para quem está assistindo, já comeu um pão ou um salgado que você ficou conversando com ele, aquele gosto azedo que fica na massa, é excesso de fermentação. Então, se, por exemplo, eu coloco uma água em temperatura mais quente, uma temperatura morna para quente, e o meu tempo está frio, eu posso ter uma superfermentação. Tendo essa superfermentação, eu posso acometer de ter um sabor mais ácido no seu pão, tá bom? Então eu não recomendo. Sempre temperatura ambiente. Ele vai crescer do mesmo jeito. Se você utilizar a técnica de não colocar o sal em cima do fermento, bater na velocidade bacana, deixar crescer, ele vai crescer naturalmente. Vai demorar um pouquinho mais, obviamente, né? Mas ele vai crescer sem problema nenhum. Ó, minha mãe tá assistindo a live hoje. Um beijo, dona Fátima. Gente, ó, enquanto eu tô falando sobre crescimento de massa, eu já tô sovando a minha massa, ó. Então, eu posso fazer... Vou baixar um pouquinho para mostrar para vocês. Então, eu posso sovar como se lavava a roupa antigamente, né? Então, aperta, puxa, vai fazendo esse movimento aqui. Vocês viram que eu não coloquei farinha na minha bancada, eu só tô trabalhando com a mão mesmo. Então, sem necessidade de pôr farinha. Se eu ponho muita farinha, minha massa vai ficar seca depois de assada, que é o que eu não quero. Eu quero uma massa que seja úmida, que seja fofinha, tá bom? Então, eu não ponho mais farinha na minha bancada.
Então, ó, vou colocando aqui aos poucos, vou sovando. Vocês estão percebendo que minha mão suja aqui, mas ela não tá aquela sujeira, aquela massa grudenta, porque eu sei que ela tá no ponto certo. Só tô finalizando aqui, tá bom? Imagina, Mônica. Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Lembrando que a live vai ficar salva. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar depois nos comentários que a gente vai respondendo assim que possível, tá bom? Então, vamos aqui. Sovando a massa, bonitinho, sem pressa, sem correria, tá? Sem ódio, tá? Então, feito isso, como que eu vejo que a massa tá pronta? Então, ó, sovei um pouquinho, vou pegar um pouquinho da minha massa e vou abrir. Então, ó, vou abrindo a massa devagar. Ó, minha mão tá seca, não tá com farinha nem nada. Então, ó, vou abrindo. Se eu puxar essa massa e ela demorar para rasgar, ó, agora que ela começou a rasgar, eu sei que ela está no ponto certo. Tá bom? A Cris perguntou, eu uso o fubá na mesa para abrir a massa. Está certo? Cris, está certo, mas é para daqui a pouquinho, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com fubá para abrir a massa da esfirra aberta, tá bom? Então, massinha pronta, vou deixar descansar, até dobrar de volume. Eu já posso modelar, ou seja, já posso fazer bolinhas, ou eu posso deixar crescer essa massa em temperatura ambiente, ou se você achar que está muito frio, né? Hoje na região sul do Brasil está mais frio do que aqui em São Paulo, por exemplo. Então eu faço uma estufinha, entre aspas. Eu posso esquentar uma água, aquecer levemente o forno e colocar essa massa para crescer. Ele vai crescer um pouco mais rápido, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Isso é uma coisa importante. Mesmo que esteja um tempo úmido, passa ou um filme, ou um saquinho plástico, ou coloca numa tigelinha e põe um paninho limpinho, tá bom? Vou pegar um recipiente pra gente colocar a nossa massa. Ó. Recipiente, nossa massinha e vamos fechar. Belezinha, minha irmã está na live, tudo bom, Ana? Gente, dúvidas, perguntas, por favor, mandem aqui nesse momento. Então, ó, fechei, vou deixar crescendo essa massa. Obviamente que eu já tenho uma massa que já cresceu e eu já porcionei também, tá bom? Então, vai depender aí muito do nosso tempo. Hoje eu deixei crescer mais ou menos 1 hora, porque eu fui fazer outras coisas, não fiquei prestando atenção se ela estava crescendo rápido ou devagar, tá bom? Uma coisa importante, gente, na panificação a gente pode adicionar alguns ingredientes também para que conserve, entre aspas, né, o seu produto por mais tempo. Claro, lembrando que eu posso congelar essa massa, sem problema nenhum. Mas eu posso, por exemplo, acrescentar um ingrediente chamado emulsificante. Então, que vocês encontram, por exemplo, na Tia Marlene, tá? Esse emulsificante, seja para sorvete, seja para bolo, dá certo das duas formas, ele é um produto, claro, que industrializado, porém ele vai ajudar a manter o seu pão úmido por mais tempo, fofo por mais tempo. Então, quanto que vocês vão utilizar? Vocês vão utilizar 5 gramas para cada até 1 quilo de farinha. Então, se eu tenho 1 quilo de farinha para trabalhar, eu posso acrescentar 5 gramas desse emulsificante. Pode colocar no meio da massa na hora que estiver batendo e manda ver, tá bom? A massa vai aguentar mais a fermentação. Então, por exemplo, se eu posso fazer essa massa e deixar crescer até 6 horas sem o emulsificante. E se eu uso o emulsificante, eu posso deixar até 12 horas na geladeira, coberto, obviamente, para que ele não crie uma película, e eu posso assar aos poucos essa massa dentro dessas 12 horas. Tudo bem até aqui? Pergunta, gente, por favor.
Nenhuma perguntinha, gente? Bom, vamos prosseguir então. Tamanho, gente. Tamanho de massa é muito, 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 muito pessoal. Por quê? Porque pode ser que você vai fazer uma massa por uma festa, por um happy hour, por uma lanchonete. Se você quer fazer para casa, se você vai vender, tudo isso vai influenciar o tamanho. Eu sempre falo o seguinte, o tamanho é seu, você faz o que você quiser, não é? Então, por exemplo, eu fiz aqui as minhas bolinhas, eu vou até mostrar para vocês como que já tá. Eu já vou ligar o forno para assar, ó. Então, essas esfirrinhas aqui, de queijo e de carne, e as nossas esfirras abertas, elas estão pesando a massa 18 gramas, tá bom? Então, deixa eu ver aqui a perguntinha. A Cidinha perguntou, se eu congelar, quanto tempo tiro do freezer para levar ao forno? Já congelou? Já congelo modelada? Cidinha, você pode congelar já assada, sem problema nenhum, tá bom? Então você pode pegar essa massa, deixar crescer, modelar, deixar crescer de novo, rechear, deixar crescer de novo e pôr para assar. Assou, você pode deixar esfriar e congelar, não tem problema nenhum. Eu particularmente não gosto de congelar ela crua. Por quê? Porque você vai ter que acrescentar um pouco mais de fermento, você vai ter que modelar rapidamente, rechear, congelar em aberto. Congelou em aberto, o que você vai ter que fazer? Pôr num saquinho depois. Aí depois, eu quero descongelar. Você vai ter que tirar do freezer, pôr na geladeira. Deixar descongelar totalmente. Quanto maior a esfirra, quanto maior o salgado, maior o tempo de descongelamento. Aí eu vou ter que deixar na temperatura ambiente para começar a fermentar novamente, para ele crescer novamente. Aí depois vou ter que pôr para assar. Eu acho que é muita etapa a ser feita para um salgado que é muito rápido, não é? Então eu prefiro fazer dessa forma, eu prefiro fazer, deixar crescer, pôr para assar e aí depois eu congelo já assado. E aí depois de assado eu posso, né, depois de congelado, eu posso descongelar no forno, no micro-ondas, na geladeira. Só não recomendo muito na temperatura ambiente porque pode agregar umidade. O resto pode ser de qualquer forma, tá bom? Então aqui nós temos as nossas esfirrinhas, eu fiz de 18 gramas, eu coloco em torno de 10 gramas de recheio, tá bom? Ela vai crescer, ela cresceu já um pouquinho, eu já vou pincelar, antes disso eu vou ligar o meu forno para que eu pré-aqueça, tá bom? Então, vou lá pré-aquecer o meu forno, enquanto isso, por favor, mande perguntinhas, tá bom? Então, já que a pouquinho eu já vou pincelar, antes disso, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar aqui e vou explicar para vocês sobre os recheios, tudo bem? Então, enquanto isso, se você quiser pegar um papel e uma caneta, pode pegar, dá tempo, mas lembrando que a live vai ficar salva, tá bom? Então, já que sentei, vamos falar um pouquinho sobre recheios. A Edmara perguntou se eu posso explicar quantas pausas para o crescimento eu posso fazer. Depende de você, tá bom? Eu sempre recomendo o seguinte, numa estrutura de um pão, você vai ter massa, crescimento 1, abaixa, crescimento 2, modela, crescimento 3, leva para assar. Mas tem que ser sempre assim? Não necessariamente. Lembrando que quanto mais vezes eu fermentar, ou seja, eu levantar esse pão, crescer, né, essa massa crescer, depois você modelar, crescer de novo, modelar de novo. Quanto mais acontecer isso, mais você vai ter um pão com mais ar lá dentro. Então ele vai ter sempre mais alvéolos, mais buraquinhos, mais fofinho ele vai ser. Se eu fizer uma vez, o pão vai ficar fofo, mas ele não vai ficar tão fofo se eu deixar fermentar mais de uma vez, tá bom?
Temperatura do forno, isso é muito importante. Aqui eu estou usando o forno em torno de 160, 180. Forno, cada um conhece o seu. Então, se o seu é elétrico, eu já sei em forno elétrico a 140 graus, a 150. Então, vai depender muito do seu forno, tá bom? Se você já tem habilidade, se você já assa coisas nele, mantenha a temperatura que você sempre assou. Para salgados e pães, eu tenho que pré-aquecer esse forno, tá bom? Camila perguntou quanto tempo ele vai ficar congelado e se eu posso tirar e colocar direto no forno. Vamos lá, 2 perguntinhas, Camila. Primeiro, validade 90 dias congelado. Eu posso tirar do freezer e pôr direto no forno, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre recheio, então? Gente, recheio. O recheio clássico é de carne e o recheio clássico de queijo. Mas aí você que está em casa, que está assistindo, vai saber da sua preferência. Eu, por exemplo, não como carne vermelha. Então eu faço para mostrar para vocês, mas é uma coisa que eu não como. Então eu faço sempre de queijo ou de outra coisa para que eu possa comer. Então vai depender aí do seu público, do seu dia a dia. Para o recheio de carne, o que eu fiz? Vou até pegar para mostrar para vocês. Então, recheio de carne tá aqui, lembrando que eu já usei, né? Então não tem muito aqui. Então vamos lá. Antes de falar de recheio, a Cris perguntou se ela pode congelar sua massa e depois rechear no outro dia. Cris, não recomendo. Por quê? Como eu falei pra vocês, se eu congelar a massa crua, eu tenho que já fazer tudo muito rápido. Então eu tenho que acrescentar um pouco mais de fermento, geralmente 50% a mais, né, de fermento. Eu tenho que modelar muito rápido e congelar. Aí depois eu tenho que deixar descongelar, deixar crescer para poder rechear. Então acho que é muito tempo. O que você pode fazer é adicionar o emulsificante, tá? Na receita. E aí você tem até 12 horas para rechear, tá bom? No caso, se você tiver a sua massa já assada e depois fizer tipo lanchinho, pode, não tem problema nenhum, tá? Se você quiser fazer tipo massinha de pão e depois pegar só, né, fazer tipo hamburguinho, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Tipo bolinha assim, leva pra assar. Depois que tiver assadinho, pode congelar sem problema nenhum. Depois você pode cortar e fazer mini lanchinho, tá? Não tem problema nenhum. Vamos falar então sobre recheio. Essa carne aqui, eu aprendi já com a minha tia há muitos anos, é uma carne que é crua, tá bom? Então você vai pegar a carne moída da sua preferência. Não tenho preferência de carne moída, então você pode pegar a carne moída da sua preferência. Aqui eu utilizei mais ou menos 200 gramas de carne moída, porque é pouquinho para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho 200 gramas de carne moída, eu usei uma cebola que deu mais ou menos uns 50 gramas, né, que deu um pouquinho mais. Coloquei aqui cebola picada, um tomate sem semente, com pele, mas sem semente, salsinha, sal e pimenta, isso é muito importante. Aqui eu estou utilizando hoje um ingrediente chamado... fugiu o nome. Não é massala. Daqui a pouquinho eu lembro para mostrar para vocês. Então eu utilizei um tempero árabe, tá bom? Mas você pode colocar só sal e pimenta e orégano. Você pode colocar sal, pimenta, orégano, salsinha, marsala, né? Que são os temperos indianos. Você pode colocar os temperos árabes da sua preferência, né? Tem gente que gosta de colocar pimenta síria, gosta de colocar cominho, da sua preferência, o tanto que você achar legal. Tempera do seu gosto, beleza? Para cozinhar, za'atar, isso, obrigado, o za'atar. Então usei o za'atar, que já é uma mistura de cominho, gergelim e outras especiarias. Então coloquei aqui um pouquinho de za'atar e hoje eu coloquei um pouquinho de fumaça em pó também, tá bom? Pode colocar um pouquinho de canela. Esses temperos indianos, esses temperos árabes já vem um pouco de canela e gengibre, um pouquinho de canela e cravo, ou canela e noz moscada. Se quiser colocar um pouquinho a mais, beleza. Se não, pode retirar, tá bom?
O que vai cozinhar essa massa, nessa carne, é o limão. Então, para essa quantidade, eu usei suco de mais ou menos 2 limões pequenos. Mas aí vai depender do seu limão, né? Eu uso sempre o limão Tahiti, que eu acho que tem mais gosto, ele é mais ácido, mas vai da sua preferência. Fiz isso, coloco numa peneira, então, e eu coloco num potinho, porque olha o quanto de líquido que solta dessa carne, tá? E esse líquido a gente não vai utilizar, tá bom? Então a gente vai deixar na peneira essa carne com esses ingredientes meia hora, 1 hora, 2 horas, 12 horas, 24 horas, o quanto você achar legal, tá bom? Quanto mais tempo, mais sequinha ela fica, é você que vai decidir, tá bom? Dúvidas em relação a isso, gente? Vamos prosseguir então. Então, recheio de queijo. O recheio de queijo que geralmente eu faço é a mistura de proporções iguais entre ricota, mussarela e parmesão. Sal, orégano, pimenta, a gosto. Ah, não, eu não quero fazer esse porque vai ficar muito caro. Ou colocar no lugar do parmesão, colocar cream cheese, ou colocar requeijão cremoso, requeijão com amido. Pode ser, não tem problema nenhum. Hoje eu estou fazendo um recheio de queijo com alho, tá? Então eu peguei um queijo de pedaço mesmo, ralei, ó, tá raladinho aqui. Coloquei alho frito e orégano, só. Eu experimentei o sal do queijo, o queijo estava mais salgadinho, então eu nem coloquei mais sal. Mas você pode colocar aqui um pouquinho para dar liga. Ricota, você pode colocar requeijão, desde que tenha amido, que eu vou chegar lá para mostrar para vocês. Então eu posso utilizar qualquer recheio lácteo para colocar aí nessa mistura de queijos, tá bom? Como eu falei para vocês, requeijão com amido, isso é muito importante. Eu não posso utilizar aquele requeijão que não tem amido, aqueles potinhos, que é requeijão puro, que o pessoal chama, né? Se eu utilizar esse, ele pode vazar. Não sei se já aconteceu com você comprar um pão de batata, alguma coisa com requeijão, né? Com o famoso catupiry, e ele tá oco por dentro porque o catupiry vazou. Então isso acontece quando eu tenho um produto que não tem amido. Então tem que ter amido na composição, esse requeijão. Isso vai servir também para recheios doces, por exemplo. Se eu utilizar doce de leite, brigadeiro, essas geleias prontas que tem na Tia Marlene para rechear pães, tortas, enfim, todos eles vêm escrito forneável. Se ele vem escrito forneável, pode utilizar. A Fabiana perguntou se ela pode fazer a carne moída refogada para usar na esfirra fechada. Eu não recomendo, tá, Fabiana? Por um detalhe. A esfirra original é com carne crua, porque o limão vai cozinhar, a acidez do limão vai cozinhar, e também no forno ela vai terminar de assar, né? Vai terminar de cozinhar. Então eu não utilizo a carne refogada. Mas é da sua preferência. Se quiser usar para fechada, tudo bem. A Denise perguntou se pode fazer de espinafre. Espinafre, brócolis, escarola, tem que refogar. E eu gosto de misturar com ricota para que ele não solte água, tá bom? Então eu pego a ricota, né? Passo pela peneira, enfim, eu ralo, deixo ela bem patezinho mesmo e misturo na escarola, nessas coisas que eu falei para vocês já refogadinho, tá bom? Então, em relação a recheio doce, gente, tem que ter amido na composição, senão ele vai vazar. Ah, mas eu posso utilizar Nutella, creme de avelã, esses recheios que tem aí no mercado, que geralmente é recheio pronto? Pode, não tem problema nenhum, que eles já são para isso, eles já tem para altas temperaturas, tá bom? Lembrando que a esfirra aberta, quer dizer, a esfirra aberta também é como se fosse uma pizza, né? Então você vai deixar um tempinho lá no forno. Se você usar um recheio que não tem a estrutura no forno, ele vai vazar, ele vai queimar. Então sempre é importante utilizar recheios que tenham que sejam forneáveis, tá bom? Eu vou pincelar, vou pegar um pincelzinho, vou pincelar nossas esfirrinhas e aí eu vou pôr pra assar, tá bom, gente? Só um minutinho.
Biguinha perguntou se a gente tá bem, tudo em ordem, tá bom? Gente, só um minutinho. Então aqui, gente, eu tenho nossas esfirrinhas abertas e fechadas. Eu vou usar a mesma temperatura para que dê tempo de assar tudo de uma vez, tá bom? Então aqui eu peguei ovo, clara e gema, isso é muito importante, tá? E coloquei um pouquinho de água, porque a clara, ela tá bem liguenta, então fica ruim para pincelar, tá? Então eu vou colocar aqui, bati bem, bonitinho, e vou pincelar essa minha esfirra. A esfirra aberta precisa pincelar? Não, tá? E agora eu vou montar com vocês as esfirras abertas e fechadas. Gente, se tiver dúvida, pode perguntar neste momento, tá? Esses podem usar, por exemplo, a esfirra de carne eu coloco a dobra para cima, a esfirra fechada, a esfirra de queijo eu ponho para baixo, ou eu ponho gergelim por cima, ponho orégano, ponho, sei lá, vai da sua preferência, tá bom? Não tem uma coisa obrigatória, tá bom? Então, pincelei aqui. Se quiser pincelar 2 vezes, pode, não tem problema nenhum. Vou colocar pra assar. Meu forno já está pré-aquecido, tá bom? Então vamos lá, gente. Feito isso, vamos fazer então as esfirras abertas e fechadas? Vamos lá. A Thaís perguntou quanto que a gente vai utilizar de recheio. Sempre utilizo até metade do peso que você fez a bolinha. Então, vamos supor, se eu fiz um salgado de 50 gramas, eu vou usar até 25 gramas de recheio, tá bom? Então aqui, gente, meus pãezinhos, minha massinha já cresceu o que podia e o que não podia. Aqui nesse caso eu vou usar 10 gramas de recheio, porque eu tô fazendo uma massinha de 18 a 20 gramas. A Camila perguntou se tem que untar a forma. Se você tem necessidade, né, se na sua casa a sua forma precisa untar, pode untar, tá bom? Essa forma, a Fabiana perguntou se essa forma tem na Tia Marlene. Tem sim, tá bom? Para esfirra aberta, gente, eu gosto de utilizar aquelas placas de pizza, que ela é toda furadinha, que tem na Tia Marlene também. Sabe aquelas que parece gradinha? Pode assar nela que fica ótimo, porque ela vai assar mais rápido a sua esfirra, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Então, para nossa massinha. Deixei crescer. Vou montar 2 aqui fechadinhas. Todo mundo consegue enxergar aqui? Aí eu vou mostrar, daqui a pouco tá crescendo a nossa massa, a Edna. A Edna perguntou quais são os tamanhos mais usados. Eu vou vou mostrar os 3 tipos de salgados mais usados, tá bom? Então aqui, gente, para esfirra fechada, você vai abrir a massa. Ó, minha mão tá sequinha. Abrir a massa, bonitinho. Lembre-se que se eu fizer uma massa muito fina, o recheio pode vazar. Então não precisa ser tão fina, mas também não precisa ser tão grossa. Então, meio termo. Então, abri minha massinha. Vou pegar o meu recheio. Então, aqui eu já apertei a carne. Então, peguei, fiz uma bolinha. Apertei para tirar totalmente o líquido. Tá sequinha, como se fosse meio que uma almôndega. Vou colocar aqui no centro. Agora eu apertei e saiu, né? Mas, ó, coloquei aqui no centro. O que eu vou fazer? Eu vou fechar como se fosse um pastel. Vou apertar bem aqui. Apertei aqui. Então, ó. Como se fosse um gyoza, né? Então, apertei aqui. Não sobrou esse lado. O que eu vou fazer? Só apertar do outro lado. Então, aperto bem, para que não tenha chance de vazar o recheio.
e apertar aqui. Então, travou, gente. Voltou. Por favor, gente. Voltou? Então tá. Então eu vou fazer mais uma pra mostrar pra vocês, tá? Então, ó. Apertei aqui. Essa aqui era de queijo, pra quem, né, falou que travou. Então, mesma coisa da de carne. Certeza? Certo? Então, esse aqui eu vou deixar pra baixo, que eu sei que é de queijo. Então, ó, vou abrir mais uma. Então, pode abrir com rolo se você quiser. A Edna perguntou se pode fazer essa massa esfirra turca. Pode sim, tá? Daí a modelagem é um pouquinho diferente. Ela é mais... ela é abertinha no meio, né? Então, ó, vou fazer mais uma de queijo, tá bom? Então, ó, coloco aqui no centro. Aperto. E aperto de novo. E tá pronta a nossa esfirrinha de queijo ou de carne, tá bom? Prontinho, então... Agora vamos fazer a esfirra aberta. Antes disso, eu só vou pegar um recheio doce pra mostrar pra vocês, tá bom? Por favor, vamos falando se já voltou, se tá tudo certinho e já vamos abrir a esfirra aberta. Peguei um recheio aqui de chocolate trufado. Então, vamos abrir a esfirra aberta. Importante, a Cris tinha perguntado, né, se que ela abre a esfirra com fubá. Sim, vamos abrir com fubá. Então, pode ser milharina, fubá, enfim, da sua preferência. Eu vou colocar aqui na mesa um montinho. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. Então, fubá aqui na bancada. Eu faço um montinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha massa e vou colocar para baixo. Onde estava grudado no prato, eu vou colocar para cima. Tudo bem? Então eu vou colocar o meu fubá, quer dizer, a minha bolinha em cima do fubá. E eu vou pegar a carne e eu vou girar em volta desse fubá. Então eu peguei a carne aqui que eu já apertei, tirei todo o suco e tal. E eu vou girar no fubá. Então, ó, como fica mais prático de abrir a massa. Então, tá pronto. Certo? Claro que aqui eu tô fazendo pequena, mas se eu quero fazer grande, é só você aumentar o recheio e aumentar a massa. A técnica vai ser igual, tá bom? Já vi gente abrindo com rolo, já vi gente abrindo com laranja, com limão, né? Rodando com a laranja, com limão. Não tem necessidade se o fubá vai fazer isso pra você, tá bom? Então vou pegar o queijo também pra mostrar pra vocês. Então, bolinha, isso é muito importante. Sempre uma bolinha mais sequinha, recheio mais sequinho. E eu vou girar em volta do fubá. Quanto mais eu abro, maior fica a minha esfirra, tá bom? Então, ó. Muito difícil, gente? E aí, conte-me. Ficou alguma dúvida, gente, em relação à abertura da esfirra aberta? Claro que esse fubá você não vai jogar fora, você vai peneirar e utilizar quantas vezes for necessário, tá bom? Agora eu vou porcionar pra vocês aquela massa que a gente fez lá no comecinho da live e eu vou mostrar pra vocês o recheio doce, tá bom? Então vamos lá. Minha massa já cresceu, ó. E as minhas esfirras
já estão cheirando aqui, tá bom? Então já vou tirar do forno daqui a pouquinho. Oi, Paulinha. Gente, ó, massinha já cresceu. Acabei com o trabalho dela. Então, ó, acabei com a massa. Olha como quando ela descansa, ela fica boa. Então aqui eu vou pegar uma espatulinha e vou porcionar. Agora, gente, eu vou porcionar em 3 tamanhos. O tamanho de happy hour, de festa, enfim, que o pessoal faz por cento. O de happy hour, que é um pouquinho maior. E a de lanchonete. A Cris perguntou quantas esfirras rendem, né? Vai depender muito do tamanho que você vai fazer, tá bom? Então aqui eu fiz meia receita, renderam 10, 13 fechadas e 8 abertas, tá? Meia receita de 20 gramas. Então vai depender do tamanho que você vai trabalhar, tá bom? Só vou ver como é que tá a nossa esfirra pra mostrar pra vocês. Só um minutinho. Então, ó, vamos lá. Gente, ó, tamanho de festa, de coquetel, né, que o pessoal chama. Então, em torno de 18 gramas, tá? Então, gramas, esfirra coquetel, né, salgado coquetel. Para happy hour, que é um pouquinho maior, eu faço em torno de 25 a 30 gramas. Vou colocar 30 para mostrar para vocês que fica mais fácil. 30 gramas. Lembrando que aqui tem 18 gramas, né? Entre 15 e 18 gramas, vai colocar em torno de 10 de recheio. Aqui vai fazer de 30, em torno de 15 de recheio. Então, ó, 30 gramas. Deixa eu só confirmar aqui. 18 gramas. E agora, para lanchonete, em torno de 80 gramas de massa. E mais ou menos 40 de recheio, tá? Certinho, 80 gramas. É uma esfirra muito grande, então tem que pensar que isso é para uma lanchonete, tá bom? Ela vai pesar em torno de 100 gramas, 120 depois de assado, beleza? Então, vou até mostrar para vocês os tamanhos no prato que é mais fácil. Então, ó, coquetel, happy hour, lanchonete. Quem quiser printar e depois só colocar aí na imagem coquetel, happy hour e lanchonete. O momento é este. Pronto. Agora a gente vai abrir a esfirra, fazer a esfirra fechada, porém doce. Prontinho. Então, vou fazer só 4 para mostrar para vocês. Aqui eu tô usando um recheio, gente, de chocolate trufado. Então, vai da sua preferência. Ah, eu quero fazer de creme de avelã. Pode utilizar. Quero fazer de brigadeiro. Se for industrializado, maravilha. Senão você vai ter que fazer um brigadeiro bem firme para ele não vazar. Então, vamos fechar aqui. Aqui eu sempre faço as bolinhas para deixar ele mais perfeito possível. Então, ó, fiz as bolinhas. Vamos abrir a massa. Todo mundo consegue enxergar aí?
Então, aqui é um recheio de chocolate trufado, mas vai da sua preferência aí. Então, vou pegar o recheio, colocar aqui no centro. Se você tiver dificuldade nessa hora, uma coisa muito importante também. Se você achar que tá muito ruim para você fechar, principalmente recheio doce, na Tia Marlene vocês têm forminhas de bombom, de acetato, forminha que você faz trufa, enfim. Congela o recheio, tá? Pode ser o recheio doce ou salgado. Congela, congelou, você pode rechear ele congelado, que daí até ele descongelar, ele não vai soltar tão fácil, tá bom? Então, ó, vou puxar aqui. Só limpar aqui. Sujou aqui um. Tudo bem. Então, ó, dei uma sujadinha, mas faz parte. E aí, gente, aqui vocês podem colocar também na esfirra aberta, vocês podem usar a técnica de colocar confeito, né? Aqueles M&M's, coloretes, enfim, miçangas, enfim, vai do seu gosto aí. E pode colocar frutas frescas, como banana, morango, enfim. Ó, então, mais uma vez. Aqui eu coloquei um pouquinho a mais. Aperto e puxo. Eu vou fazer uma esfirra aberta para pôr o recheio, tá bom? Então, vou deixar aqui. Vou pegar o fubá. Aí, no caso da doce, eu não tenho o recheio bolinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha massa com a mão mesmo, com o fubá embaixo. Abri. Recheio. E se você achar necessidade, você pode fazer ela mais fechadinha. Então, você pode juntar aqui novamente e fazer uma esfirrinha meio que com borda. Tá? Então, juntei aqui, bonitinho. Depois eu ponho pra assar. Tudo bem, gente, até aqui? Perguntinhas, por favor. Enquanto isso, eu vou lá, vão mandando perguntinhas. Que eu vou pegar a nossa esfirra, que ela está pronta. Não, ainda falta alguns minutinhos. Deixa eu levantar um pouquinho aqui e eu já respondo vocês. A Denise perguntou se esse recheio de chocolate trufado tem na Tia Marlene. Tem sim, tá? Tem da Bom Princípio, se eu não me engano. Se não tiver esse, tem de outros sabores também, tá? Esses recheios forneáveis vocês encontram na Tia Marlene, sim. A Cris falou que eu explico muito bem, que tá tudo tranquilo. Obrigado, Cris. Saudade. Gente, então, há mais alguma perguntinha? Por favor, vão mandando aí. Que eu já vou tirar nossa esfirra do forno para mostrar para vocês, bonitinhas, pra gente printar e depois eu vou colocar os ingredientes para vocês, tá bom? Vou postar os ingredientes certinho. Nenhuma pergunta, gente? Silvia perguntou quanto tempo para assar. Vai depender do seu forno nesse caso, tá, Silvia? Porque pode ser que demore
15 minutos, 20 minutos, pode ser que demore meia hora, tá? Então vai depender aí do seu forno, tá bom? Muito obrigado, gente. Gente, lembrando, ó, temos mais 2 lives nesse mês, tá bom? Então anota aí, dia 23 de julho, às 14 horas, aí na live, no Instagram da Tia Marlene também, uma live de cheesecakes e torta holandesa, tá bom? Então fiquem ligadinhos, às 14 horas também. Já salva aí a data. E no dia 30 eu vou ficar com vocês também às 14 horas no Instagram da Tia Marlene com um básico de caramelos. Então eu vou fazer a famosa bala baiana, vou fazer aquele caramelo toffee e o caramelo salgado para vocês rechearem tortas, enfim, o que você quiser colocar, tá bom? Vou pegar lá a nossa esfirra, vou dar uma geralzinha aqui na nossa mesa para vocês poderem printar com as esfirras prontinhas, tá bom? Deixa eu tirar aqui, mais fácil. Vou arrumar aqui bonitinho, gente, pra vocês tirarem foto, tá bom? Agora eu vou ter que mostrar, fazer a difícil missão de mostrar pra vocês que a esfirra tá pronta, tá bom? Ó, até aconteceu uma coisa muito importante. Ó, nossa esfirrinha tá pronta. Lembrando, gente, que essa massa não tem açúcar, então ela não vai ficar dourada quanto uma massa com açúcar. Tá bom? Então, ó, vou mostrar isso aqui pra vocês. Lembra que eu falei lá na metade da live que a massa não pode estar muito fina pra rechear? Aqui eu fiz de propósito, eu fiz ela mais fininha. Olha o que pode acontecer. Então ela pode vazar, tá bom? Pode vazar o recheio, tá bom? Ó, de queijo também deu uma vazadinha, não tem problema nenhum. Que triste que vocês não vão poder comer, né? Mas assim, um desafio. Façam essa esfirra e me marque. E marque a Tia Marlene também nos comentários, na sua foto, quando você fizer, tá bom? Vai ser um prazer eu ver a sua produção, tá bom? Então, por favor, não esqueçam. Marca aí a Tia Marlene, me marca. Então é só procurar o meu nome, não tem como errar, tá bom? E ó, nossa esfirra aberta, gente, que bonitinha que fica. Então, ó. A Edna perguntou se tem que untar a forma. Não precisa, tá bom? Ele solta fácil. Aqui o meu eu tô puxando por baixo porque o ovo colou embaixo, tá bom? Mas não tem necessidade. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou baixar um pouquinho a minha câmera. Ó, vou tirar o de carne. Ó. Solta facinho. Tá bom? Então eu não preciso me preocupar de puxar, de untar, perdão. Tá bom? Gente, eu vou arrumar aqui pra vocês tirarem foto, tá bom? Gente, eu vou tirar os comentários rapidamente. Peraí.
sei, eu não sei como é que tira. Gente, vou deixar aqui pra vocês printarem a tela, tá bom? E vou ter que fazer a difícil missão de experimentar um, né? Pra mostrar pra vocês como que tá a massa. Ó, vou pegar esse aqui que é de queijo. Vou cortar na frente de vocês. Ó. Tá muito ruim, viu, gente? Façam em casa. Eu não vou terminar de comer. Tá muito bom, gente. Tá muito quente. Gente, deixa eu ver aqui. Gente, queria agradecer a presença de vocês nessa live. Foi muito gratificante ficar com vocês nesse dia frio, chuvoso, nesse feriado, tá bom? Nos encontramos no dia 23, às 14 horas, aqui no Instagram da Tia Marlene, tá bom? Um beijo, se cuide e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.